Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos. Muita paz em nossas orações, em nossas vibrações, em nossos corações. Começamos as nossas leituras com o livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz, e estamos lendo agora as Bem-aventuranças da Peregrina da Paz. Bem-aventurados aqueles que fazem a vontade de Deus, sem desejar ver resultados imediatos, porque grande será a sua retribuição. Bem-aventurados aqueles que viram a realidade, porque eles sabem que o verdadeiro, o indestrutível, não está em seus corpos feitos de barro, mas naquilo que ativa esses corpos. Nossos espíritos é que ativam os nossos corpos. E essa é que é a realidade que a gente vai encontrar sempre no final, que o verdadeiro, o indestrutível é o nosso espírito. E a vontade de Deus é tão linda, né? É tão bom a gente aceitar e fazer a vontade de Deus através do amor, através da compreensão, através da fé. E quando a gente faz realmente a vontade de Deus, a gente acaba fazendo por amor. E aí, por amor, a gente não fica esperando resultados, não fica ansioso que aconteça alguma coisa, porque a gente tem confiança em Deus. Então vamos para o livro dos Espíritos. A gente está na última pergunta agora, das ocupações e missões dos espíritos. Qual a natureza da missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e, para alcançar esse objetivo, não vacila diante de nenhuma das calamidades que ele vai espalhando? Na maioria das vezes, ele não passa de um instrumento de que Deus se serve para cumprir seus desígnios, representando essas calamidades o meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. E Kardec complementa essa pergunta. Não tendo nenhuma parte na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois ele visava um fim todo pessoal, aquele que se constitui instrumento delas tirará algum proveito desse bem, apesar disso? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. E agora vem uma nota de Kardec. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas, no estado de erraticidade ou de desmaterialização. Tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para uma nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos
e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Eles assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem anjos guardiães, gênios protetores e os espíritos familiares. Outros finalmente presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos comuns, vulgares, se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Bom, então aqui ele faz um resuminho do capítulo todo. Mas vamos ter aqui primeiro a pergunta desse conquistador. São tantas as pessoas, que por ambição invadem, destroem, pelo interesse próprio, pelo interesse de obter lucro e vai espalhando calamidade pelo mundo. E aqui o Espírito de Verdade responde que eles são os instrumentos que Deus se serve para o adiantamento dos povos, das comunidades prejudicadas por eles, que sofrem essas calamidades. Se essa pessoa, esse chamado conquistador, teve uma boa intenção, pode ser levado em consideração, mas se ele só pretendia seu benefício pessoal, é como ele diz aqui, cada um tem a recompensa das suas obras, das suas intenções também. Então é isso. Assim termina esse capítulo e nós vamos agora para a Gênese, onde a gente está falando dos milagres do Evangelho. E hoje fala sobre os prodígios por ocasião da morte de Jesus. Cita a passagem de Mateus, capítulo 27, versículos 45, 51 a 53. Desde a 6ª do dia até a 9ª, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. É singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, porque nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra e o ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas numa região onde o céu é sempre de perfeita limpidez, tenha podido passar despercebido. A duração dessa obscuridade teria sido quase a de um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em fase de lua cheia, no dia 14 de Nissan, dia da Páscoa dos judeus.
O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas da sua superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões ou viram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como então não se conhecia a causa desse fenômeno, supuseram que as figuras vistas saíram dos sepulcros. Compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares que, numa outra ocasião, nenhuma atenção teriam prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se tenha destacado naquele momento para que pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio e, ampliando-o, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Bom, o que ele quer dizer aqui é que não houve nada de anormal, apesar da descrição feita pelos evangelistas. Eu, particularmente, acredito que possa ter havido algum tremor fraco, que não tenha sido digno de nota histórica, mas que naquele momento chamou a atenção daqueles que estavam presentes, dos apóstolos, que viram ali um fato de chamar atenção. A aparição de espíritos é um fato relativamente normal, que pode ter sido comentado na época por algumas pessoas, então eles viram ali, tudo se ligou à morte de Jesus, que era um acontecimento bastante forte para aquelas pessoas que estavam ali, principalmente para os evangelistas que estavam mobilizados por conta de Jesus. Eles eram seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Então, tudo que acontecia, como a gente mesmo, quando ocorre um fato extraordinário, tudo que acontece em volta, a gente liga aquele fato. Tem tudo a ver. O obscurecimento do Sol pode ter sido uma nuvem. Não é nada de histórico, nada de... Como a gente tem muitas vezes, a nuvem cobre o Sol e ninguém vai ficar anotando isso na história, né? É o que eu penso. Bom, vamos terminar então as nossas leituras com a trovinha de Almeida Júnior do livro Trovas do Mais Além, Amor e Vida, psicografado por Chico Xavier. Prova, ameaça, perigo, não chores, alma cansada. A noite guarda no seio as luzes da madrugada.